Conexão e Inteligência, um canal sobre espionagem, geopolítica, tecnologia e direito. Eu sou Denilson Feitosa, presidente da Associação Internacional para Estudos de Segurança e Inteligência, com pós-doutorado em Estudos de Inteligência, Segurança e Direito. Estou aqui acompanhado do professor Eugênio Diniz, ex-presidente da Associação Brasileira de Relações Internacionais, diretor executivo da Sinopsis, Inteligência, Estratégia e Diplomacia, professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas e ex-oficial de inteligência da Agência Brasileira de Inteligência. E aí, Eugênio, estamos aqui novamente, não é isso? Estamos aí, Denilson, firmes. Um novo episódio cheio de emoções. Nós vamos começar... Tantas emoções. Tantas emoções. Nós vamos começar mostrando toda uma rede mundial de interceptação de comunicações privadas, comerciais, governamentais. E isso a partir de um filme que está disponível na Netflix, está disponível na Amazon Prime, que é o filme Segredos Oficiais. Ele é um filme muito interessante para quem está envolvido com esses temas, né? É baseado em fatos reais, né? Ou seja, realmente aconteceu, né, em linhas gerais, o que se encontra descrito ali. Esse filme é Official Secrets, ele foi lançado em 2019, tem direção de Gavin Hood, e representa ali, procura representar a vida da Catherine Gunn, que trabalhava na agência de interceptação de sinais ali do Reino Unido, né, da Grã-Bretanha, que é o GCHQ, né, Government Communication Headquarters. Ela era uma analista de inteligência que tinha acesso a essa rede mundial de interceptação de comunicações, e ela recebeu um determinado memorando da National Security Agency, que é a agência de interceptação de sinais dos Estados Unidos, a agência de segurança nacional, vamos chamar assim, e esse memorando pedia que se concentrassem ali, que o GCHQ, né, essa agência de interceptação de sinais do Reino Unido, que se concentrassem em membros não permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Então, esse memorando se concentrasse nas suas comunicações, tentando descobrir alguma coisa, né, que desse vantagem na negociação ali dos Estados Unidos perante o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, para que a ONU editasse uma resolução possibilitando a invasão do Iraque ali em 2003, sob a alegação de que haveria armas de destruição em massa, mas precisamente laboratórios móveis de armas biológicas. E, com base nisso, os Estados Unidos queriam entrar na guerra, com base nesse relatório de inteligência que havia essas armas de destruição em massa. Essa analista, quando recebeu esse memorando e tinha essa função de fazer isso, ela começou a achar que o Reino Unido não podia entrar nessa guerra porque essa guerra não tinha justa causa. Essa é a visão dela. Nós não estamos nos posicionando em relação a esse conflito, mas relatando essa história, que é uma história real, está publicada nos jornais, serviu de base a um livro, né, que é O Espião que Tentou Parar a Guerra, né, vamos dizer assim, traduzindo o título em inglês, e vamos deixar aqui nas referências depois esse livro, né, da Márcia e Thomas Mitchell, que ela decidiu fazer o quê? Ela decidiu vazar esse documento, porque ela achou que as evidências, né, a inteligência que havia sobre a existência de armas de destruição em massa no Iraque não eram fortes o suficiente, e que essa guerra, entre aspas, vamos falar numa linguagem mais popular, não teria justa causa, não teria uma base legal para que o Reino Unido se unisse aos Estados Unidos e aliados e fizesse a invasão, que haveria outras alternativas. Era uma jovem, né, fluente em chinês, porque ela viveu até a infância, até os 16 anos na China, e também tinha aprendido japonês, enfim, e tinha ali essa função de examinar essas comunicações. E qual é a ideia? A ideia era descobrir o que houvesse. Inclusive, se houvesse algum podre, entre aspas, que era assim que era conhecido, né, dirty tricks, né, vamos dizer assim, os truques sujos, né, da área de inteligência, que qualquer coisa que pudesse servir. Qual é a opinião, a tendência, e se fixando nos membros não permanentes, ali em Camarões, Angola, Chile, Bulgária, tentando criar ali uma maioria de 9 votos para aprovar essa resolução. Ela acabou vazando isso para um jornalista, né, Martin Bright, do The Observer, um jornal, que acabou investigando isso, publicou essa matéria, isso acabou
trazendo ao mundo que havia essa dúvida, mas ainda assim a ONU acabou não fazendo acabou não editando essa resolução, mas ainda assim os Estados Unidos, com o Reino Unido e aliados, entraram na guerra. E tem vários altos e baixos nisso, né? Eu não vou contar a história toda, mas ela acaba sendo processada pelo Crown Prosecution Service, o serviço, seria o Ministério Público da Coroa, vamos chamar assim, né? Do Reino Unido, e tem vários jogos, e vocês vão entender melhor essa matéria, esse filme, porque ali tem várias referências sobre a inteligência. Ali no filme fala, então esse memorando aí é o Acordo Yukusa. Yukusa é um acordo muito famoso, o Yukusa Agreement, UK, de Reino Unido, né, e USA, de Estados Unidos. E esse Yukusa, que surgiu lá na Segunda Guerra Mundial, inicialmente ali em 1941, com um acordo secreto, tem os decifradores, né, o code breakers, aqueles que quebravam os códigos dos inimigos, foi evoluindo, foi confirmado novamente ali em 1943, e em 1946 se tornou de verdade, que era um acordo que faria a interceptação das comunicações da União Soviética e os aliados da União Soviética no bloco leste ali, europeu. Esse Yukusa, esse é o fio condutor que nos permite ver para onde isso tudo foi, porque ali no filme, o filme está se passando em 2003. Em 2003, esse acordo de Yukusa, ele já tinha evoluído muito. Dali, eles trouxeram para dentro do acordo, além dos Estados Unidos e do Reino Unido, trouxeram para dentro do acordo o Canadá, trouxeram a Nova Zelândia e a Austrália. E aí eles passaram a ser chamados de 5 olhos, os famosos Five Eyes. Porque para você conseguir interceptar o globo terrestre inteiro, a Terra inteira, você precisa de países posicionados ao longo de toda a esfericidade da Terra. Essas interceptações eram interceptações satelitais, porque a maior parte das comunicações do mundo, de telefone, de longa distância, passava pelos satélites. Eles tinham a capacidade de interceptar fax, comunicação de voz pelo mundo inteiro. Esse Five Eyes, acordo Yukusa, evoluiu para esse codinome Five Eyes, evoluiu para uma coisa muito mais ampla, que foi o Echelon, um sistema global de interceptação de comunicações privadas, porque originalmente eram comunicações diplomáticas e militares desses países, que eram os adversários, mas foi evoluindo para comunicações privadas, para espionagem industrial. Aliás, a legislação dos Estados Unidos permite isso, existe legislação permitindo usar a inteligência para fins econômicos, né? O governo dos Estados Unidos tentando favorecer as suas próprias empresas, né? As suas grandes empresas. E o Echelon era uma coisa que era negada pelos países, aos poucos os países foram revelando que participavam do sistema global de comunicações. É interessante notar que o primeiro-ministro da Austrália, né, já existia o acordo, fazia parte, mas o primeiro-ministro foi saber muito depois que ele fazia parte de um acordo secreto, né? Isso tudo é uma história bastante interessante. E o Echelon, o Parlamento Europeu se incomodava muito isso, porque achava que os Estados Unidos, os Five Eyes, usavam isso para fazer interceptação, tentando obter segredos econômicos, industriais, de empresas, de governo, situados na própria Europa, apesar que esse acordo, esse Echelon, depois foi integrando a Alemanha, foi integrando países nórdicos nele, mas esses outros países eram chamados de terceiras partes, terceiros integrantes. Eles não tinham acesso automático a tudo, como esses 5 do Five Eyes, dos 5 olhos, né? E a União Europeia, incomodada com isso, o Parlamento Europeu fez uma investigação em 2000 e 2001, produziu um relatório imenso, gigantesco esse relatório, está disponível, nós vamos colocar o link aqui, tem em inglês, tem em português, nós vamos colocar o link aqui para quem está interessado na matéria. E o relatório, finalmente, ele foi publicado ali em 2001, julho de 2001, mas o que aconteceu? Não repercutiu no mundo. O mundo não se deu conta, o cidadão comum não se deu conta que suas comunicações podiam ser interceptadas. Diplomatas, empresas, indústria, governo. Por quê? Porque logo em seguida ocorreu o 11 de setembro, né, em 2001, que alterou a geopolítica do mundo, que foi aquele ataque, né, conhecido muito como ataque às Torres Gêmeas, né, e aquilo alterou completamente a geopolítica do mundo. Os Estados Unidos entrou na guerra ao terror e editou novas legislações, por exemplo, o Patriot Act, né, que permitiu expandir mais ainda isso tudo. Aí chegamos lá em 2013. Em 2013, o que aconteceu? A internet ela evoluiu, né? As comunicações de voz, fax, usando esses sistemas satelitais, foram reduzindo cada vez mais. E foram surgindo outras formas de se comunicar com fibras óticas, né? Por meio de cabos submarinos, internet e aí por diante. Então, esses Five Eyes foram evoluindo para um espaço cibernético, que envolve todo esse restante de comunicação
não apenas a comunicação satelital. E aí evoluiu para aquilo que Edward Snowden divulgou em 2013. Né? Lembrando, Edward Snowden, ele era um subcontratado, empregado, que trabalhou na National Security Agency, na CIA, na CIA nos Estados Unidos. Depois ele desertou dos Estados Unidos, isso aí tem filme, tem livro sobre isso, e ele divulgou para o mundo, em 2013, algo que era, ou seja, qualquer coisa que imaginassem que o Echelon era, os Five Eyes tinham capacidades extremamente superiores. Acredita-se que eles consigam interceptar cerca de 1 bilhão de pessoas ao mesmo tempo. Tem muita história para a gente contar para frente sobre isso, mas as capacidades de um sistema global de interceptação das comunicações evoluíram demasiadamente. Ali dentro ficou muito famoso um componente disso, que é o PRISM. PRISM, em inglês, é prisma, capaz de interceptar as comunicações estacionárias no território americano e nas grandes empresas que foi fazendo fez acordo com a Microsoft. Não é um acordo com a Microsoft propriamente, né? Existe uma corte, né, chamada FISA Court, que é Foreign Intelligence Surveillance Act Court, a corte da lei de vigilância da inteligência estrangeira. Então, com isso aí foi tendo acesso a Microsoft, a Google, a Skype, ou seja, a uma quantidade imensa. Até a Apple, lá em 2012, também passou a ter acesso. Ou seja, você estava usando o produto Microsoft, ou está usando Google, ou entrando na nuvem Google, e assim por diante. Esse Prism, mais um outro, que é o Upstream, juntos, né? Porque o Prism pega todas essas informações que estão depositadas passando pelo território estrangeiro. O Upstream vai mais longe. O Upstream pega os cabos submarinos que estejam passando, eles plugam ali aquele cabo submarino, só lembrando que a internet tem uma base física. A maior parte de tudo isso está passando por esses cabos. Então, você pluga diretamente, grampeia diretamente esses cabos submarinos e pega também as informações que estão em trânsito. É uma coisa absolutamente gigantesca. Interceptando, ficou claro, essas informações eram top secret, eram verdadeiras. Então, esse vazamento de Edward Snowden, ele permitiu que o mundo conhecesse que todo esse sistema global ele era muito mais vasto, muito mais amplo que qualquer um poderia imaginar. Para vocês terem uma ideia, a capacidade de interceptar os e-mails, os seus e-mails, meus e-mails, os e-mails de qualquer um, se você estiver digitando uma pesquisa, consegue invadir, hackear e ver o que você está digitando naquele momento, o que você possui nas nuvens de modo geral, e assim por diante, né? Então, tanto faz se é chat, se é video chat, se é um telefonema, voz sobre IP, né? E assim por diante. É uma coisa, assim, absolutamente impressionante. E o cidadão comum, e o político, né? Os chefes de Estado e os executivos, de modo geral, no mundo, não tinham consciência que isso era uma coisa tão profunda. No caso do Brasil, saiu que a própria presidente do Brasil estava sendo interceptada e o seu staff ao redor dela, que também empresas como a Petrobras estavam sendo também interceptadas, havia informações. Até o Barack Obama, na ocasião, falou: eu não vou fazer mais isso, mas é uma declaração política, porque a legislação americana, aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo presidente, permite que esse tipo, né, de interceptação global seja feita. Então, isso é algo extremamente vasto, né, Eugênio? É extremamente interessante. E o filme tem vários episódios ali que vocês vão gostar, os altos e baixos, né? Porque também isso é público, né? O procurador-geral ali da Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte, né? Grã-Bretanha, ele inicialmente tinha dado um parecer contrário à entrada na guerra, e posteriormente ele deu um segundo parecer já meio mitigando esse posicionamento. Por fim, ele deu um parecer dando uma base legal para que o Reino Unido entrasse nisso. E o interessante é esse memorando que foi feito pelo Frank Cosa, né, que seria um Chief of Staff, seria o chefe de uma unidade chamada Regional Targets, que até então nem se sabia se ele existia, lá nos Estados Unidos. É interessante ver esse memorando também, o livro, né, sobre o espião que tentou parar a guerra, ele tem ali o original desse memorando ultra secreto, que acabou sendo vazado para a imprensa. Então, todos esses altos e baixos, então esse filme, Segredos Oficiais, ou Official Secrets, eles nos permitem ver ali o papel do Conselho de Segurança, esse relacionamento político, né, do Procurador-Geral com o primeiro-ministro tentando obter a acusação feita contra ela, baseado na lei, né, dos segredos oficiais, Official Secrets Act, e é daí que vem
o nome do filme. Isso tudo é muito interessante. Então você vê lei da inteligência, base legal para você fazer uma invasão, proporcionalidade da invasão no Iraque. É muito interessante para quem gosta desses temas, geopolítica, relações internacionais, espionagem, vale muito. Então, quando você ouvir falar lá UKUSA, isso aí é o acordo Yakuza. Agora, vocês sabem que esse acordo feito lá, consolidado, né, formalmente em 1943, agora 46, agora vocês sabem que nasceu na Segunda Guerra Mundial, agora você sabe que isso aí, muitos acham que foi até com base num discurso do Winston Churchill sobre a cortina de ferro, né, Iron Curtain, dizendo que após a Segunda Guerra Mundial haveria uma expansão da influência da União Soviética, e a única forma de evitar que isso se transformasse numa guerra dura, uma hot war, uma guerra quente mesmo, com armas, seria o Reino Unido e os Estados Unidos se unirem, e você vai entender essa evolução para o Echelon, que é o que estava já vigorando naquela época, né, da Catherine Gunn, essa analista de inteligência, e essa evolução que sofreu para o futuro do espaço cibernético, trazendo o Prism, o Upstream, assim por diante. Muito interessante, né? E agora você acabou de descobrir que quase tudo que você faz na internet, no seu computador, é vulnerável. Sua câmera pode ser aberta, o seu som pode ser aberto, o seu teclado pode ser acompanhado, as suas pesquisas podem ser vistas e assim por diante, né? É claro que muitas empresas evoluíram tentando aumentar o sigilo, criptografia ponta a ponta, e há todo um discurso hoje de criptografia ponta a ponta, segurança de alto nível para tentar evitar, foram criados e-mails, né, para poder tentar evitar essa interceptação em massa feita pelas agências de inteligência, mas isso nós vamos ver em futuros episódios, porque o Eugênio também tem muitas coisas interessantes para trazer para a gente. Eugênio? Isso aí, Denilson. Bom, primeiro comentar rapidamente alguns desses pontos que você trouxe, né? Eu sempre tenho uma certa reserva com relação a filmes sobre whistleblowers, porque o que acontece é que sempre é muito fácil de fazer uma romantização fácil, né, da história. Como é que chama? Uma personagem intrépida, né, enfrentando todas as forças das trevas que querem sufocar, blá, blá, blá. Né? Em alguns casos, há uma grande dose de veracidade nisso, em outros casos, menos, mas sempre cria um material muito chamativo, né? Com certeza. Para esses filmes. E mesmo em alguns... É por isso que nós não estamos nos posicionando sobre isso. Claro. Não estamos aprovando a Catherine Gunn ter divulgado. Whistleblower, para quem não sabe, é um nome em inglês para, vamos chamar assim, o delator, né? Aquele que dá com a língua. Não é o delator no sentido do traíra, do rato. Não é o delator no sentido de alguém que expõe aquilo que supostamente seria um ilícito governamental, é isso. Ou, no mínimo, duvidoso. Então, digamos, o whistleblower mais famoso foi o Daniel Ellsberg, um dos papéis do Pentágono, Pentagon Papers, que reuniu documentos. Note-se que o caso do Daniel Ellsberg é muito diferente, porque o que Ellsberg fez não foi falar, né? O Ellsberg reuniu documentos aos quais ele tinha acesso, documentos governamentais da própria circulação interna do governo, cuja divulgação mostrava que o que o governo estadunidense avaliava internamente sobre o que ocorria no Vietnã era bastante divergente do que era a sua posição pública. Então, identificando e circulando alguns problemas e tudo mais. Existe sempre um cuidado que a gente tem que ter. Por quê? Porque existe um problema que frequentemente não é percebido quando a gente lida com situações de vazamento de inteligência ou mesmo de whistleblowers. Dificilmente, ao contrário de outras situações em que, por exemplo, se eu tiver divulgar uma história sobre você, Denilson, sobre alguma coisa que eu sei, ou uma coisa que eu inventei, ou que eu sei parcialmente, ou eu divulgo documentos parciais, selecionados, que apontam uma visão para as quais você possa ter evidências contestatórias,
frequentemente, e você então produziria, né, disponibilizaria ou mostraria essas evidências contestatórias, frequentemente agências de inteligência ou de investigação estão... esse é um procedimento vedado para elas. Por quê? Porque eventualmente significaria divulgar outros procedimentos em curso, outras operações em curso, outras atividades em curso, expor, né, recursos, inclusive indivíduos, né, em situação muito delicada. Então, frequentemente, é preferível a organização ela absorver, digamos assim, o prejuízo em termos de relações públicas, de imagem, seja o que for, do que comprometer ainda mais alguns dos seus recursos mais valiosos. Então, você tem muito cuidado com a relação. Né? Esse é um tema interessante para voltar e ver a legislação sobre esse assunto, por exemplo, dos Estados Unidos e do Reino Unido. Mas, frequentemente, o problema não é a legislação. O problema é o seguinte, a legislação poderia me autorizar. Não é supondo que eu fosse, por exemplo... Ou não. Mas eu poderia ser a pessoa que teria autorização para desclassificar o documento e mostrar. Mas, eventualmente, prefiro não fazer. Mas é interessante ver isso. Quais são as punições possíveis, se é uma justificativa ou não, as questões que implicam para o país. Você pode deixar um país frágil quando você traz alguma coisa. Pode espoliados, pode expor talvez agentes. O próprio, talvez aquele que tenha feito o vazamento, ele não tenha ciência de tudo que está em jogo e só aquela peça de informação que ele produziu. Tem muita coisa em jogo, por isso é que hoje nós não vamos nos posicionar sobre essa questão. Mas me permita explorar esse ponto um pouquinho. Olha, quem não conhece os procedimentos internos, eu vou falar só em termos mais genéricos, porque não faz sentido eu adentrar em pontos mais específicos. Mas é um procedimento padrão de organizações de inteligência que haja uma restrição com relação às informações que qualquer agente, mesmo que ele tenha credencial de segurança de acesso máximo, que ele pode acessar. São dois princípios, né, que são muito interrelacionados. É o princípio da compartimentalização da informação, exatamente para evitar, né, que um eventual vazamento, um eventual dano, um eventual descoberto, uma eventual infiltração traga riscos exponenciais, né, a operações ou exponha o sigilo governamental com muita amplitude, mas também o princípio da necessidade de conhecer. Em princípio, se você é um agente de inteligência envolvido numa determinada atividade, numa determinada busca, numa determinada operação para obtenção de informações relacionadas a um determinado assunto, mesmo que você tenha credencial de acesso máxima, você só pode acessar a informação que você consiga mostrar que você precisa. E aí quem diz que precisa ter acesso. Sabe de tudo para poder fazer aquele vazamento. Às vezes ele está achando que é só aquilo ali. Então, frequentemente, o que acontece é que você não vai ter acesso ao quadro geral. Inclusive, eventualmente, a informações... Entendo a informação. E a visão. Inclusive, você talvez não tenha acesso, agora, essa pessoa talvez não tenha acesso, um pouquinho deles, a informações que, por exemplo, desmintam algumas das coisas que estão colocadas ali. E aí, inclusive, há comprometimentos muito severos a uma série de coisas. Mas o ponto que eu iria chamar a atenção aqui, principalmente, é o seguinte: com relação a política, digamos, chamemos a política interna do Five Eyes, não é? Ou, digamos assim, do seu relacionamento. Há hoje uma atenção muito grande internamente aos Five Eyes, né? Na verdade, deveria ser 10 Eyes, né? São 5 membros, supostamente com 2 olhos, né? Cada um. Mas, que é o seguinte: a Nova Zelândia,
Nova Zelândia apoia e participou muito ativamente das negociações relacionadas ao Tratado de Proibição de Armamentos Nucleares, o qual o Brasil se empenhou muito. Foi aprovado no âmbito da Assembleia Geral das Nações Unidas, mas ele evidentemente não tem obrigatoriedade, uma vez que ele não foi aprovado, não é uma decisão do Conselho de Segurança, né? Então ele só é válido para os membros que o assinarem e ratificarem. Mas ele já entrou em vigor. E é um tratado que sofre oposição muito forte dos 5 países nuclearmente armados, reconhecidos pelo TNP. Evidentemente sofre oposição também por mais que haja uma manifestação pública de boa vontade, não vão ratificá-lo os outros 3 países, os outros 4 países que têm armamentos nucleares que não fazem parte do TNP. Mas o interessante aí, no caso, é o seguinte, a Nova Zelândia, sendo parte do Five Eyes e estando também sob o guarda-chuva nuclear dos Estados, sob a proteção nuclear, né, chamado Nuclear Umbrella, o guarda-chuva nuclear, a tensão que isso produziu com os demais membros, os demais integrantes do Five Eyes, Austrália, o Reino Unido, Canadá e, naturalmente, os Estados Unidos, é uma situação delicada para a Nova Zelândia. Então, é interessante observar, nos próximos meses, haverá a Conferência de Exame do Tratado de Não Proliferação Nuclear, é uma reunião regular que é feita de 5 em 5 anos com os membros do TNP, né, desse tratado, que hoje reúne todos os integrantes da ONU, menos 4, né? Todos os Estados-membros da ONU, menos 4, que são exatamente Índia, Israel, Paquistão e a Coreia do Norte, que era integrante e depois saiu. Então é um tratado muito abrangente. Essa reunião deveria ter ocorrido, essa conferência de exame do TNP deveria ter ocorrido no ano passado. Com a pandemia, ela foi adiada para esse ano, tudo indica que realizar-se-á em agosto, e então as discussões ali possivelmente serão impactadas exatamente pelo Tratado de Proibição de Armamentos Nucleares, e imagina-se, faz sentido observar, como que vai ser a atuação da Nova Zelândia nesse contexto e, eventualmente, as repercussões que isso terá, inclusive para o Five Eyes. Agora, coisas Eugênio, muito importantes a observar. Mas, Eugênio, esse acordo entre os 5 goles, vamos chamar assim, os Five Eyes, é tão forte. A gente estava até comentando aqui previamente, né? É interessante que a Austrália fazia parte e o primeiro-ministro nem sabia, né? Ele demorou para saber que fazia parte que a Austrália, porque era super secreto, né? Que a própria Austrália fazia parte disso. Então é tão vantajoso esse acordo que eu acredito que essa aliança, né, esse acordo resiste a qualquer coisa. Eles podem até se opor politicamente na política externa, mas eles não querem perder a vantagem de ter um sistema global de interceptação das comunicações. Mas nós ainda temos um tempinho para mais um assunto, e eu queria ouvir o Eugênio falando da regulação do Bitcoin, que ele está interessado em falar desse tema, né? Estou sabendo aqui, um passarinho da inteligência me falou que é um tema que você quer tocar nele. É algo que depois a gente vai ter até que explorar com um pouquinho mais de cuidado, Denilson, mas é algo que retoma, ou permite, né, nos permite retomar algo que a gente mencionava na semana passada, né? Na semana passada nós mencionamos as desventuras, né, as traulitadas que o Bitcoin andou levando aí nas últimas semanas, né? E isso já vinha, ou isso ocorria já no quadro em que começavam a pipocar, começavam a fervilhar, a surgir daqui e dali reivindicações no sentido de uma maior regulação desse mercado de moedas. É um mercado, a gente tocou nisso na semana passada, é até difícil usar a expressão, mas por falta de expressão melhor, vou usar um sistema monetário
muito diferente da ideia de moeda que a gente está acostumado, né? Porque, bem ou mal, as moedas são emitidas por governos e as únicas alternativas que havia até hoje sólidas, né, com relação a essa moeda emitida pelos governos eram o ouro e a proposta da moeda que tinha sido trazida pelo Keynes, né, nas negociações de Bretton Woods, uma moeda internacional que é uma moeda estritamente contábil, né? Ela não teria emissão, autoridade emissora, né? Muito mais um parâmetro que existe, né? O direito especial de saque, existe essa equivalência hoje, né, dentro do FMI, mas ela não é uma moeda de curso forçado, ela não é uma moeda como a gente está acostumado. O Bitcoin em que sentido? Ela não é emitida por nenhum governo, mas ela, em tese, às vezes pergunta, né, qual que é o lastro disso? É o mesmo lastro do ouro, né? A sua extraordinária conveniência como reserva de valor em meio de troca, em função de sua raridade, de sua divisibilidade, que no caso do Bitcoin é muito maior do que a do ouro, mas, e portanto, é a própria busca por ela que lhe dá o seu valor, inclusive como reserva de valor e como meio de troca, né, como meio de pagamento. Mas, ao contrário das outras moedas que a gente sabe muito, se você tem o dinheiro, né, você pode mostrá-lo, né, a cédula, se ela está no banco, ela está lá facilmente registrável com todo o nome, você tem que dar a sua documentação, vai ter uma série de dispositivos que permitam identificar, né, o proprietário. O Bitcoin, a sua descentralização, o registro da propriedade não permite imediatamente localizar o seu detentor. Não é? A pessoa sabe, não dá para tomar da pessoa. É difícil a gente explicar aqui como é que funciona o procedimento do blockchain, de todo digamos assim, dos livros caixa distribuídos pelos diversos computadores com seus procedimentos de sigilo, de quebra-cabeças digitais complicadérrimos, mas o fato é que, pela dificuldade de identificação precisa do proprietário do ativo monetário Bitcoin, ela é uma moeda muito utilizada em transações ilícitas, é uma moeda muito importante no financiamento ao terrorismo, então, frequentemente... Eugênio, nós vimos isso aqui no Conexão, né? Que foi aquele ataque cibernético à Colonial Pipeline, que nós vimos no primeiro episódio, né? Que aquele grupo pediu o quê? Que se pagasse Bitcoin. Pagasse Bitcoin. Por quê? Porque aí você anonimiza, você não sabe quem é que está recebendo e quem é que está usando aquela moeda. É um dos graves problemas, né? Então, as transações, elas acabam sendo transações não rastreáveis. A propriedade não é rastreável. Então, e o que está posto em termos de regulação? Caminhando para isso. O que começa agora é a demanda por essa regulação. Isso ainda não está, digamos, codificado em propostas amplamente discutidas ou que estejam caminhando para o consenso, mas o fato é que, diante dessa quantidade muito grande de pressões em torno dessas transações criminais, sem muitas vezes, sem sequer, digamos assim, o pendor, a valoração, por mais que a gente possa concordar ou discordar, política envolvida em determinadas organizações, simplesmente atividade criminal estrito sensu, a mais rastaquera, roubo de dados, enfim. Então, é algo a observar e que possivelmente vai impactar
dinâmica que vinha de uma valorização muito intensa, ainda que muito volátil, cheia de altos e baixos, mas com uma tendência clara. Agora teve uma queda de quase 50% que teve agora. É até difícil, porque um dia é disso, outro dia é China, uma queda de quase 50%. Claramente numa trajetória declinante com relação ao seu auge. E essa demanda por uma regulação maior, que vem de diversas fontes, de diversas motivações distintas, ela possivelmente vai impactar. Curiosamente, isso ocorre no momento em que ela começava a se tornar mainstream. A gente mencionou semana passada. Com certeza. A própria atuação do CEO da Tesla, Elon Musk, nesse processo, mas grandes bancos aqui no Brasil que vinham resistindo a operar com Bitcoin, a correta, começavam a aceitar, a oferecer alguns serviços de investimento em Bitcoin. Criptomoedas em geral, mas evidentemente no caso é Bitcoin. O imposto de renda tem uma rubrica ali, uma categoria para você declarar esse criptoativo, ou seja, essa criptomoeda, que é a moeda digital Bitcoin. Você pode lançar lá dizendo, olha, eu tenho Bitcoin. Agora, Eugênio, só para acrescentar, né, nesse sentido, o Bitcoin levou muita, como usando sua expressão, traulitada, muita pancada ultimamente, né? Você teve a declaração do Elon Musk, terceiro, agora está categorizado como terceiro mais rico do mundo, né? Que criou a Tesla, enfim, que deu uma balançada no valor da moeda. Aí vem esse ataque à Colonial Pipeline exigindo o pagamento em Bitcoin. Aí vem o governo da China e proíbe as suas instituições financeiras, é uma regulação do Bitcoin na China, proíbe as instituições financeiras de utilizarem o Bitcoin, o que vai dificultar empréstimo, prestação de serviço. Então, a regulação de dois grandes países do mundo, né, que é a China e os Estados Unidos. Aí, se não bastasse, vem os Estados Unidos e fala que vai aumentar o rigor no controle de Bitcoin, vai fazer a taxação, ou seja, regulação nos Estados Unidos, por um lado, regulação pela China, que são dois grandes economias do mundo, mais a declaração do Elon Musk, mais o ataque à Colonial Pipeline, isso tudo balançou o valor da moeda. Agora, de qualquer forma, no longo prazo, essa moeda ainda possibilita você, se você tiver paciência, né, e não ficar colocando seu dinheiro, investindo todo em Bitcoin, fazer investimentos menores para que você possa se manter, se houver essa oscilação, até que se estabilize. Os grandes investidores falam que no longo prazo essa moeda ainda tem sobrevivência e que ainda pode valer a pena, né? Mas, enfim, a gente tem que ver. Mas assim, foi muito atraulitada, né? Muito atraulitada. E ela tem esse outro problema, que a gente comentou na semana passada, que é o problema da gigantesca demanda por energia no processo de mineração. Então, que a mineração é quase uma metáfora aqui no caso. Né? Não é a mineração no sentido de cavar. Né? É o processo pelo qual vão se extraindo unidades de Bitcoin em quantidades cada vez menores em função do esvaziamento do equivalente aos veios mais acessíveis, né, que seriam os com quebra-cabeças mais simples, né, agora precisa de uma grande quantidade. Então, agora, não confundir criptomoeda como Bitcoin com as moedas digitais que começam a ser lançadas por governos, né? Elas continuam moedas centralizadas. O Brasil quer lançar moeda digital, não é criptomoeda. A China quer lançar a sua, tem vários países. Então, não confundamos. Para contrapor a existência dessas criptomoedas, né? Agora, Eugênio, o assunto está muito bom, mas parece que chegou nessa hora, né? Olha, gente, o Eugênio levantou essa bola da regulação do Bitcoin e outras moedas que estão aí postas, moedas digitais, criptomoedas, não moeda digital em geral, porque senão vai confundir com o que a China quer criar, o que o Brasil quer criar. Não, a gente está falando de criptoativos, criptomoedas, né? Então, levantou essa bola, nós vamos discutir muito esse assunto, porque é de interesse de muita gente. Vamos voltar com outros assuntos aqui, muito interessantes. Coloque aí também a sua visão sobre o que a gente está falando e assuntos que você gostaria que a gente tratasse, né, Eugênio? É isso, gente. Eu acho que chegou a nossa hora. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Igualmente. E nós aguardamos aqui vocês para um próximo episódio, né, Eugênio? Uma próxima Conexão Inteligência, Denise. É isso aí. Então, lembrem-se de
clicar no dedinho para cima se você estiver vendo o vídeo. Se você estiver ouvindo o podcast, você vai lá e clica ali nas 5 estrelinhas, dizendo que você está gostando. Então, você dá ali o seu like, né? Se você se inscreva no nosso canal, seja no YouTube, seja na forma de podcast, que também nós estamos lançando, já está disponível em Spotify, está disponível em Apple Podcast, na Amazon Music, vários outros provedores de podcast que você pode ouvir, você pode estar na ginástica, você pode estar em algum lugar, você pode estar fazendo comida, pode estar dirigindo o carro e não dá para ver o vídeo, né? Agora, você pode botar o vídeo também e deixar e ficar ouvindo o áudio, isso também é possível, né? Agora, inscreva-se nos nossos canais e você também compartilhe isso com as pessoas, né? Compartilha, gostei desse vídeo aí, a gente dá uma olhadinha. E por fim, quando você se inscrever ali do lado tem, se for no YouTube, um sininho, que você deve habilitar a notificação para saber quando a gente lança alguma coisa. Gente, prazer enorme estar aqui com vocês. Não é isso aí, Eugênio? Isso aí, Denilson. Um abraço a todo mundo que compartilha aí o canal com a gente. É isso aí, até a próxima, gente. Um abração. Até a próxima. Abraços. Tchau.